coloridas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Espelho, Espelho Meu. Já convido você a se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos episódios. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que tem um lugar assim muito especial no meu coração, que eu amo muito, que é a Ari. E eu vou pedir para ele contar um pouquinho quem é a Ari. Oi, Ju, tudo bom? Tudo Muito ótimo. obrigado pelo convite. Eu que E assim, agradeço. quem é a Ari, na verdade, né? Então, assim, profissionalmente falando, a Ari é uma pessoa que já tem 25 anos de carreira e sou aqui da nossa região, realmente sou de uma cidade com o nome de Pacifica, onde minha história começou foi na cidade de São José de Mipibu. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como L'Oréal, Italian Color. Então, foi justamente a minha virada de chave dentro do meu trabalho, onde de fato eu consegui de fato me apaixonar pela minha profissão, onde eu tive a oportunidade de me especializar e realmente construir, de fato, uma carreira mais consolidada. A Ari está falando de Natal, então ele é uma das nossas referências hoje na parte de beleza. Então, Ari lida muito com o público feminino e masculino. A ideia é hoje a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, como é importante nós mulheres termos esse autocuidado. Hoje a gente já entende que a gente ter essa experiência dentro de um salão tornou-se uma rotina e uma rotina de autocuidado. Então, durante esse nosso bate-papo, eu elaborei algumas perguntas e aí a gente vai estar conversando. E como é importante a gente escutar histórias, porque conforme a gente vai ouvindo as histórias, a gente vai se conectando, vai entendendo, vai às vezes tendo ainda mais sensações e emoções. E nesse podcast, o que a gente quer é isso, é sempre trazer muitas histórias para vocês estarem aí se apaixonando cada vez mais não só pelas histórias que a gente conta, mas também pela carreira das pessoas, pela sua própria carreira, porque eu acredito muito que a gente se inspira na história das pessoas. Então, Ari, me conta um pouquinho. Quando uma cliente chega lá no seu salão, que senta na sua cadeira, como é que você consegue enxergar nela a questão de um corte de cabelo, às vezes a mudança também na cor de um cabelo? Você percebe que isso é algo mais além, é algo a mais? Sim, Ju, é algo muito além. Então, é muito importante que nós trabalhamos as percepções para entender um pouquinho de cada pessoa, não só da rotina delas, mas também propriamente da personalidade, para justamente a gente tentar ajudar a extrair o que ela realmente tem de melhor, ou seja, cuidar melhor da sua imagem. Porque que acontece? Às vezes as pessoas, eu falo sempre, ela é como fosse uma joia, uma pedra preciosa que ela não foi realmente polida nem lapidada. Então, assim, o meu trabalho hoje é justamente polir essa joia, essa pedra preciosa. Então, a gente consegue, de fato, enxergar algo muito mais além. Então, com a nossa expertise, a gente, de fato, consegue imprimir algo que elas estão buscando. E é interessante você trazer isso, porque a gente tem um público em comum, que é o público feminino, e a gente percebe Sim. cada vez mais como isso é importante, né? A gente tem muitas mulheres que passam por alguns momentos, seja de carreira, seja de relacionamentos, como é importante ela se cuidar. E às vezes sentar de frente para o seu espelho não é só aquela parte de estética, né? É aquela transformação mesmo de vida. Às vezes a gente nem consegue imaginar como, às vezes, só um corte de cabelo pode realmente transformar a vida dessa cliente. Então, conta pra gente se já aconteceu algum momento de alguma cliente sentar, se olhar no espelho e você sentir que aquilo foi realmente mais profundo, foi realmente uma transformação de vida. Sim, isso é uma situação que ela é rotina para a gente hoje, entendeu? Então, quando uma cliente me procura para justamente cuidar da imagem dela, ou seja, do cabelo, da maquiagem, da produção em si, então a gente começa a entender que ela não veio buscar simplesmente um corte de cabelo. Nós sabemos que a sociedade em si, ela ainda é um pouco muito machista nesse caso, e entendemos que as mulheres, elas têm um poder muito maior do que elas imaginam. Então, assim, o meu trabalho, o seu trabalho também, nós entendemos que nós temos essa responsabilidade de fazer esse processo de inclusão e mostrar que, de fato, que elas realmente são capazes. E a imagem, ela realmente tem um poder. A imagem, ela realmente fala muito sobre nós. Então, nessa construção de uma nova imagem para ela, isso empodera muito mais ela, se torna ela muito mais confiante.
E você trazendo isso sempre me remete a uma coisa que eu acho que é um pilar muito forte hoje. Acho que para o ser humano é a questão da autoconfiança e a questão também da autoestima. Tanto os homens quanto as mulheres Sim, sim. precisam. Então, às vezes, eu sou sua cliente já há muitos anos, então eu sento ali na cadeira, faço uma escova, mas quando eu me viro que eu me olho realmente no espelho, eu faço, caramba, como eu precisava desse momento, como isso é importante. Aquilo dá uma força, me dá uma segurança. Então, é muito importante a gente valorizar isso, né? Eu acho que já se passou a era de que ir ao salão e fazer uma escova, criar isso era algo fútil ou apenas estética. Eu acho que o seu trabalho hoje ele está muito linkado um pouco a essa parte emocional, de como você realmente consegue trazer força para quem senta ali na sua cadeira, para você às vezes escutar histórias. A gente brinca, né? É terapêutico, mas não é uma terapia. Mas a gente precisa, às vezes, partilhar, conversar. Ou, às vezes, o cliente da gente quer só uma escutativa também. Então, como é importante. Isso, a questão do autocuidado, ela é extremamente importante, né? Não só no salão de beleza, não só nas clínicas de estética, não só na academia, mas entendemos que quando realmente tem esse cuidado com você, então você se torna uma pessoa muito mais confiante, o seu emocional se torna muito mais forte, muito mais capaz. E entendemos que isso também para nossa carreira, e sabemos que nós precisamos entender que imagem a gente quer transmitir para as pessoas para a sociedade, no trabalho, em casa, com a família. Então, a gente sabe que isso, a nossa imagem diz muito. Ela não mede, mas ela fala. Fala muito. E, assim, dentro da área da imagem, estilo, a gente está sempre também debatendo esse assunto, né? As pessoas já entendem como a gente, em poucos segundos, forma realmente essa primeira impressão, porque a nossa imagem, ela gera realmente um impacto visual. E aí a gente já começa a entender, poxa, o impacto visual, eu quero ter uma mensagem mais assertiva, eu quero, né, conseguir gerar um impacto positivo. E aí entra outra questão. Como é para você essa responsabilidade? Porque você faz parte da história do cliente, ele chega lá com uma imagem, às vezes aquele Pinterest, né, aquelas coisas, eu quero aquilo ali. Como é para você, profissional, ter essa responsabilidade nessa transformação? Assim, em primeiro lugar, eu me sinto muito privilegiado quando alguém me procura para poder ajudar ela a construir uma nova imagem. E, assim, para mim, é algo que realmente é algo tão maravilhoso que, poxa, você poder fazer parte da vida dessas pessoas em momentos tão importantes da vida delas. Então, a gente tem, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma noiva, isso como exemplo, e, cara, ela mora em João Pessoa. Então, o que acontece? Sabemos que lá tem profissionais maravilhosos, mas a confiança, quando nos procura, é algo que, tipo, poxa, já faz parte da vida dela. E ela me procurou para fazer ela ontem, ela veio para aqui para Natal. Então, é algo realmente incrível. Então, assim, eu não sei dizer exatamente as palavras, mas só posso falar que é realmente muito gratificante isso. Eu acredito, eu também já tive algumas experiências já em parceria com você, de clientes que foram para corte de cabelo, mudança de cor de cabelo. E eu acho que não tem nada mais gratificante para a gente que está ali como uma ferramenta, né, na vida Sim, desses clientes, ver o brilho no olho, ver a felicidade, ver o abraço, a emoção, os olhos marejados, porque isso é muito importante. É para além só do financeiro, é aquela satisfação profissional. A gente precisa fazer o que eu costumo falar, o que aquece o nosso coração e nos dá força para levantar todos os dias. A gente trabalha, a gente é sortudo, né, Ari, por trabalhar com o que a gente ama ama, realmente. exatamente. E poder ajudar as pessoas é algo muito grandioso, né? Porque, assim, eu, pelo menos, eu sinto, quando eu ajudo alguém, eu tenho um sentimento de missão cumprida. Poxa, realmente cumpri com essa missão. E, assim, essa felicidade eu também recebo para mim. Então, isso me impulsiona a um novo atendimento, ao próximo atendimento, a uma próxima conquista com a nova cliente. Então, isso realmente é algo incrível. E impulsiona a gente a sempre buscar o melhor, né? A Sim, gente está sim. sempre se atualizando, estudando, investindo na nossa empresa, Isso é né? motivador, né, Ju? É É, uma motivação. é muito maravilhoso. E aí, a gente falando um pouco disso, a gente tem algo, um objeto muito em comum, que é o espelho, né? Tanto no meu trabalho, quanto também no seu trabalho, a gente tem esse espelho como um símbolo. E aí, ele pode ser um símbolo super revelador, né? Mas também pode ser um símbolo em algum momento da vida da cliente um pouco mais cruel. Então, como você enxerga, Ari, dentro da sua rotina, dentro do seu trabalho, como a cliente ela pode ter esse olhar de transformação, como esse objeto pode se tornar um amigo, um aliado na vida dessa cliente?
Eu acredito que, tipo, assim, Ju, nós temos que entender que na vida tudo é muito matemático. Então, às vezes as pessoas estão muito conectadas, ligadas apenas a um ponto negativo da vida delas. E se ela tem 99% de pontos positivos, ela dá importância a apenas um. Então, assim, eu como profissional tento mostrar para elas exatamente, poxa, esquece um pouco disso, de jogar energia nisso aqui e vamos focar no que você tem de melhor. Entendeu? Você tem uma sobrancelha linda, seus olhos são lindos, seus cabelos são maravilhosos. Então, poxa, então tudo isso, vamos trabalhar em cima disso aqui, porque isso vai te mostrar mais forte, vai te mostrar mais a sua beleza, vai extrair mais a sua vaidade e vai te empoderar muito mais. Então, o espelho, ele fala isso, né? Ele enxerga o que a gente quer ver. E às vezes a gente desvia o olhar para um outro lado. Então, vamos tentar olhar para de uma outra posição para justamente tentar enxergar algo mais interessante, algo mais positivo. Você falando isso, uma das coisas que também em atendimentos eu costumo conversar muito é a questão da mentalidade. Hoje a gente precisa trabalhar muito, não só a mentalidade, mas o nosso emocional. E assim, a gente também vive uma sociedade que ela impõe estereótipos. E nós que trabalhamos principalmente com o público feminino, a gente também tem um desafio muito grande, porque a gente está aqui sempre falando o reforço de autenticidade, dessa mulher vestir-se de si mesma, dela se apropriar da beleza dela. Então, como para nós também é desafiador fazer esse trabalho de ensinar essa mulher a amar ela mesma, a ela realmente ter esse espelho como um aliado, que ele possa revelar ainda mais o que ela tem de melhor, né? Porque a gente vive num padrão de beleza, num estereótipo, um efeito manada de beleza que às vezes a gente quer mostrar para essa cliente e também é um desafio. Você acha que durante esses anos todos teve alguma história, alguma coisa que você sentiu assim que foi mais marcante da cliente sentar na sua cadeira, pedir a você um corte, uma mudança, e quando ela realmente se olhou, aquilo assim tomou de conta dela e ela realmente se revelou assim emocionada? Sim, realmente são todo esse tempo de trabalho são muitas histórias, né? São histórias reais. Então, acontece sim, Ju. Então, vamos lá. Sabemos que as mulheres, por algum motivo, elas são massacradas dentro de uma relação, que é algo que a gente sabe que isso é uma realidade. Uhum. E assim, entendemos que um elogio ajuda as pessoas. Ajuda a gente a levantar da cama, ajuda a gente no trabalho. Então, sabemos que algumas pessoas não têm essa capacidade de justamente falar isso para sua esposa, para sua namorada, para seu namorado, para seu amigo, para sua mãe. Então, isso é muito comum. Então, isso desmotiva. Sabemos que isso acontece uma desmotivação. E assim, eu acho que você trabalhar com beleza é justamente você assumir um compromisso com as pessoas e tentar ajudar ela da melhor forma e mostrar para ela que ela consegue de fato se enxergar de várias formas e trabalhar essa motivação própria delas. Então, eu acho que isso que nos eleva a mostrar que nós somos capazes. Sim. E assim, as decepções de vida, elas acontecem diariamente. E assim, quando alguém me procura, não é só para cortar o cabelo, às vezes ela quer 5 minutos de conversa comigo. Que assim, eu estou sempre aberto a justamente a ouvi-las, porque também faz parte do meu trabalho, também isso me motiva a poder ajudar as pessoas. Então acontece sim, são casos que a gente, de fato, a gente não pode revelar, mas assim, isso é uma realidade. Mas a gente está sempre lá juntos para justamente tentar ajudá-las. Ari, você falou que não pode revelar, né, histórias, mas não teria nem alguma outra cliente mais recente que para você foi bem impactante, bem significativo, que viveu uma transformação e que de repente assim não conhecia seu trabalho e aí recebeu indicação, foi, gostou. Não tem nenhuma cliente que você possa revelar aqui pra gente no podcast? Olha só, Ju, realmente isso me instigou a realmente falar um pouquinho, porque eu acho que as pessoas aí do outro lado estão muito curiosas a saber de alguma história. Então, assim, tem uma pessoa que realmente era muito especial, ela realmente, ela marcou aquele momento, marcou aquele dia, que inclusive eu fiz muita questão de atender ela de um momento separado dos demais clientes, porque eu percebi que de fato que ela queria realmente alguém para ouvir. Uhum. Eu acho que ela não vai me processar depois que eu sair daqui. É a ela, inclusive, que é uma cliente muito querida, e assim, ela morava em outro país, e ela me contou a história, tem vários salões, enfim. E eu entendi que, na verdade, ninguém nunca parou para ouvir ela. Então, assim, esse tempo que eu tive com ela foi muito importante.
porque me ajudou a extrair exatamente o que ela estava buscando. Que, inclusive, uma mulher linda, hoje ela realmente está com o cabelo dela e eu acredito que ela está muito feliz, está muito realizada. Isso é muito bom você falar, porque a gente está falando sobre escuta ativa, né? Então, como é importante nessa área da beleza a gente ter uma escuta ativa. Como isso é imprescindível, porque você está ali, você está escutando as histórias, e não é só escutar a história, é entender a dor dessa cliente. Provavelmente ela passou por muitos lugares e as pessoas não escutavam, às vezes apenas, como eu falei, né, replicavam às vezes as tendências do momento, replicavam tipos de cortes, e o que eu, particularmente, sou muito fã do seu trabalho é justamente isso, a escuta ativa. Eu mesma, quando cheguei a você, estava passando por uma transição capilar, já estava desesperada, meu cabelo era enorme, então tive um problema no couro cabeludo, tive que parar de fazer tudo, e ninguém me ensinava a usar um creme que fosse para pentear, para um cabelo que fosse cacheado. O meu cabelo era muito liso, fiz muito alisamento e aí a minha fibra mudou. E aí recebi indicação, fui e assim, desde então estou há anos-luz com você, indico para todas as minhas clientes, minha família toda é sua cliente seu. E isso é muito importante, porque Ari, ele, no momento da minha dor, que para mim era muito doloroso aquilo, você tá com o cabelo com a fibra completamente diferente, não tinha nada que fizesse, você tinha que ficar com o cabelo preso o tempo inteiro. Ari, com muita paciência, ele me ensinou como eu usar o creme de cabelo, foi fazendo os cortes, e eu fui seguindo todas as orientações, né, para hoje estar com o meu cabelo como tá. Mas como é importante o seu trabalho, porque você escutou a minha dor, você sentiu a minha dor e você foi lá, realmente pegou na minha mão e me ajudou. Então, como isso é Isso importante. é até emocionante, Ju, isso de você. Pois é, porque a gente precisa mais disso. A gente está num mercado que a gente precisa trazer essa humanização, mas de um jeito real, né? Exatamente, eu acho que é muito importante a gente trabalhar em questão da inclusão. Olha só, vou dividir uma história com você. É o seguinte: há 5 anos atrás, uma empresa brasileira lançou um curso, na verdade, um workshop de como atender uma mulher negra. E, tipo assim, parei para pensar, como assim atender uma mulher negra? Então, depois que eu participei desse workshop, eu comecei, de fato, a entender que, de fato, tem todo um sentido. Sabemos que a mulher negra, ela vem de raízes. E sabemos que existem muitas histórias nos bastidores, e nós não sabemos disso. Então, eu acho que isso é muito importante que você falou. Então, o fato da inclusão das pessoas dentro da sociedade, isso é muito maravilhoso. E sabemos que o preconceito, o racismo ainda é uma realidade. E nós temos essa responsabilidade de mostrar para as pessoas que beleza não é padrão. Ela não é padrão. Cada pessoa ela é única. E assim, eu acredito muito na personalização. A gente não tem que seguir regras, nós não precisamos seguir exatamente moda. Nós temos que personalizar e entender um pouquinho de cada uma e fazer essa adequação. Eu acho que o caminho é esse. Acredito muito nisso também, porque essa adequação é onde a gente mostra a autenticidade, a essência da Sim, pessoa. Acho que hoje se fala muito sobre a essência, mas eu acredito que também se traz a essência de uma maneira um pouco prostituída. Eu acho que as pessoas precisam entender que a essência, ela é sua identidade. Então você precisa buscar esse autoconhecimento. Você precisa saber o que funciona, seja para sua beleza, seja para sua imagem, seja para sua rotina. Você precisa se conhecer, ter esse domínio sobre si para que você realmente, também chegando num profissional como a Ari ou como a mim, você saber dizer pelo menos o que você não quer, porque tem muitas pessoas que não exatamente. sabem nem o que não quer. Deve chegar para você com a pasta do Pinterest, olha, eu quero isso daqui, e aí não entende que a fibra de cabelo é de uma forma, às vezes o cabelo já foi pintado, e aí na hora de você repintar, e tem todo aquele processo, as marcas influenciam, usam a marca tal, enfim, então tem todas essas informações. Então, como é importante também você buscar esse conhecimento sobre você para que você também possa proporcionar para a pessoa que está ali como uma ferramenta também conhecimento para lhe ajudar, né? Exatamente. É muito importante também você saber decidir a quem buscar essa informação. Porque sabemos que o mercado, a mídia, ela, na verdade, ela está muito preocupada em vender. Ela não está preocupada realmente em entregar, de fato, o que você busca. E eu acho que é isso, profissionais como você, como eu, como outros também, de fato, estamos preocupados com quem? Com o nosso cliente. A gente está preocupado, de fato, em entregar o melhor para ele. Não, na verdade, está preocupado com números. Então, acho que isso é muito mais importante.
porque isso termina construindo uma relação muito mais consolidada e entregando muito mais satisfação para eles. Tornando realmente a experiência do cliente a A experiência. experiência, exatamente. Eu lembro que eu tive um dos meus primeiros casos durante esses 7 anos de carreira, que é um caso que me emocionou muito. Eu tive essa cliente, ela tinha terminado um relacionamento, um casamento, enfim, e ela estava com baixa autoestima, foi um relacionamento abusivo, e aí a gente iniciou um processo de consultoria de imagem, aquela coisa toda. E uma das penúltimas etapas dela foi poder ir às compras e depois ela ia cortar o cabelo. E aí eu acompanhei ela nas compras e ela ficou um tempo no provador e demorou, e eu achei estranho. Aí eu chamando ela, e aquele silêncio, eu disse, meu Deus, e foi o que aconteceu? E aí quando eu disse, posso entrar? Ela disse, pode. Ela estava muito emocionada, chorando muito, e aquilo assim me tocou profundamente, porque ela disse, Ju, você não tem noção há quanto tempo que eu não me olho no espelho e que eu não me reconhecia. Fazia muito tempo mesmo. E, assim, ela estava chorando, muito emocionada. E assim, é impressionante como a gente também, às vezes, precisa dessas pausas. A Sim, gente se sim, esquece, a rotina engole a gente. As mulheres, elas têm multitarefas. Ela é mãe, ela é empresária, ela é empreendedora, ela tá ali, tem a hora do mercado, pega o filho, tem aquela coisa toda, organiza a casa, mas ela precisa desses respiros. E aí é onde você entra para você trazer esse respiro para ela. Eu costumo falar que o autocuidado ele é fundamental. E a gente precisa de ter aqueles nossos 10 minutos diário, ou você tira 1 hora da sua semana para você ir lá fazer uma escova, você cuidar da unha, ou fazer uma massagem, enfim, você cuidar de você mesma, para que você consiga também se sentir fortalecida. Eu acredito muito que as mulheres, por muitas vezes, são grandes pilares, né? Seja do trabalho, seja da sua casa. Então a gente precisa também desse cuidado com nós para que a gente possa estar bem para o outro. Então é sim. muito disso também, né? Concordo plenamente, Ju. Pois É é. isso mesmo. E aí, Ari, com essa relação de autoestima e beleza, como você enxerga isso hoje no dia a dia das mulheres? É, sabemos que uma coisa está conectada à outra, né? Então, isso se faz extremamente necessário. Como você falou, usar até algumas palavras que você acabou de utilizar, entendemos que quando a gente está bem consigo mesmo, a gente vai olhar melhor para nós mesmos. Então a gente vai se vestir melhor, vai colocar uma roupa bacana, usar um bom perfume. Então o nosso autoestima está muito mais elevado. Isso mostra que nós estamos muito mais confiantes. Isso não só falando de mulheres, mas também de homens também, porque hoje percebemos que os homens estão cada vez mais estão se cuidando muito mais, que isso é muito importante Sim. também. Então nada mais justo que as pessoas em si mesmas entenderem exatamente isso. Então eu acho que isso se resume dessa forma, Ju. Ari, se você pudesse deixar hoje uma mensagem, vamos pensar nas mulheres que têm um pouco de dificuldade dessa relação de espelho. Que mensagem você deixaria para elas hoje? Eu acho que a mensagem seria o seguinte: elas têm que começar a justamente olhar de várias formas, mas apenas não só de uma forma. E tá mais focada no positivo, não no negativo. Porque eu acho que isso vai justamente ajudá-las a mostrar de fato que elas são capazes. E elas realmente são capazes. E eu acredito muito nisso. E pensando nisso também, eu poderia trazer mesmo para acrescentar, é das pessoas também observarem quem são essas pessoas que estão do seu lado, ao seu redor, né? Se elas Sim, estão realmente lhe impulsionando, se elas realmente estão lhe incentivando, ou se de repente elas estão te ajudando a você se auto-sabotar. Hoje a gente vive nesse mundo, né, que é um desafio diário, mas trazendo a Ari hoje como convidado, a ideia é trazer para você realmente a importância desse autocuidado, como é bom você parar, pausar, e aí esvaziar a mente, tomar um cafezinho, conversar. Eu costumo dizer que são amenidades, mas essas sim, amenidades são muito boas. A gente sai renovada, então busque na sua rotina essas pausas para que você realmente consiga aí estar sempre com seu respiro para estar bem, para estar fluida para sua vida, para sua rotina. Então, queria agradecer a participação de Ari aqui no nosso podcast. Foi muito especial ter você aqui comigo. Eu sou sua fã, sou ó, suspeita. Eu gosto muito do seu trabalho. Sei do quanto ele é especial, transformador, né? À toa que eu indico para todo mundo que eu posso, porque eu acho que coisas boas precisam ser compartilhadas. Então, também agradecer você ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz e honrada e que você possa aí conquistar esse mundo afora, que uma vez estando aqui no podcast,
O mundo é muito pequeno, viu? A gente faz dominação mundial. Exatamente. Ju, tô muito feliz pelo convite, de verdade, tá bom? E sucesso para você. E de fato já é um sucesso. Ah, obrigada. Pois esse foi nosso episódio. Estou muito feliz. Sigam o nosso canal para vocês acompanharem mais episódios do Espelho Espelho Meu podcast.